Olá, saudações a todos, eu sou o professor Lester e a nossa pergunta de hoje é: você está farto de correr o tempo todo? Essa é uma preocupação e é uma percepção que a maioria das pessoas tem. E hoje o nosso objetivo é tentar ensinar vocês a usar o tempo com um pouquinho mais de sabedoria. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse capítulo da nossa jornada do conhecimento, da gestão e do empreendedorismo. E hoje o nosso tema principal é o bom senso na utilização do seu tempo. O que as pessoas percebem hoje em dia é que elas estão sempre sufocadas pela necessidade de fazer uma série de coisas e que elas não têm tempo para isso. E isso pode se transformar em um comportamento obsessivo, um comportamento doentio que leva as pessoas a ficarem realmente doentes e prejudicarem a própria saúde. A produtividade que as empresas ou que as próprias pessoas elas se demandam ou elas exigem delas mesmas pode ser uma armadilha gigantesca. E é isso que está levando grande parte das pessoas a não só uma queda de produtividade por um excesso de atividades, como também elas estão sendo levadas a ficarem doentes e procurarem médicos para tentar resolver esse tipo de coisa. Para evitar esse comportamento obsessivo, como eu falei, nada melhor do que o bom senso, em ter no equilíbrio das atividades que você executa algo que te faça bem e que te traga qualidade de vida. Dedicação à família, a esportes, a lazer e ao próprio trabalho. Por que não? E para que a gente possa trazer esse tema de uma forma um pouco mais lúdica, mais uma vez a gente vai contar uma fábula que eu peço que vocês prestem atenção e que anotem os 3 principais temas para que a gente possa conversar logo depois. Então, a nossa fábula de hoje é sobre o sábio caracol e a lebre apressada. Na floresta existia uma lebre que era extremamente rápida, ela tinha uma rapidez inigualável, ela corria o dia inteiro e queria ser mais veloz do que todo mundo e fazer tudo sempre correndo para conseguir fazer mais coisas. Mas esse vício pela velocidade que ela tinha acabou deixando ela completamente exausta e sozinha. Por outro lado, na floresta também tinha um caracol, que esse sim era conhecido pela sua sabedoria e pela sua paciência em fazer cada uma das coisas. Esse caracol, quando começou a observar a lebre, falou: eu posso ajudar a lebre e eu vou tentar fazer isso para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Foi aí que o caracol chamou a lebre e falou: lebre, você é incrivelmente rápida, mas essa sua corrida constante e tentar fazer o máximo de coisas possível acaba te deixando sem tempo para perceber o que realmente a vida tem de belo, o que a vida pode te oferecer de mais bonito, não só para você, como também para sua família. Venha e desacelera comigo, tenta diminuir o ritmo para poder perceber o que está no seu redor. A lebre, sendo também mostrando uma sabedoria acima daquela que ela vinha demonstrando até então, resolveu parar e começar a realizar as atividades junto com Carlos, tentando ter mais tempo para perceber o que tinha em volta e na beleza da floresta e na beleza dos relacionamentos. Ela percebeu que aquela corrida que ela tinha constante a impedia de aproveitar todas as coisas importantes da vida. E a partir daí, ela conseguiu se equilibrar e, com o bom senso, ter um relacionamento melhor. Então, depois dessa fábula que eu tive a oportunidade de contar, vocês conseguiram anotar pelo menos 3 pontos principais? O primeiro deles, que eu acho que é de fundamental importância, é: elimine os comportamentos obsessivos. Conforme a gente viu lá na fábula, a lebre ela vivia correndo e achava que isso era natural. Isso era um comportamento obsessivo que ela tinha porque ela achava que correndo mais ela ia executar mais coisas, o que nem sempre é realidade porque ela deixa de aproveitar uma parte boa da vida. Por outro lado, Carlos raciocinava sobre as suas ações, era mais equilibrado e revia alguns hábitos. Então, isso é importante que todo mundo faça. Primeiro, elimine os comportamentos obsessivos. Perceba quais são esses comportamentos para você realmente parar de executá-los dessa forma. O segundo ponto é:
Utilize o bom senso, saiba quando aquela atividade está te fazendo mal ou quando aquela atividade está te fazendo bem. A busca constante pela produtividade, que às vezes os ecossistemas ou o mundo ele demanda da gente, isso faz extremamente mal para a gente. E a gente tentando dar conta de tudo na nossa vida, a gente acaba abrindo mão de coisas excepcionais, que depois o tempo não volta atrás e a gente não consegue executar. Então, não é só sobre ser rápido ou executar as coisas, mais coisas. É sobre aproveitar o caminho. Não é não deixar de fazer, né, ou deixar de fazer. É aproveitar o caminho, aproveitar o processo enquanto realiza aquilo lá. E para isso você não pode ter velocidade máxima, porque você deixa de prestar atenção em coisas que são importantes da vida. E, finalmente, evite atividades perigosas. O que é uma atividade perigosa? É quando você olha na sua agenda, você vê 6, 7, 8 reuniões no dia, em locais diferentes, com pessoas diferentes, sem conseguir se planejar ou sem conseguir executar suas ações. Após cada reunião dessas que você vai fazer, você tem uma série de ações para disparar. Quando que você vai fazer? No seu tempo livre, abrindo mão de outras coisas que você deveria estar aproveitando. Então, evite essas atividades perigosas. Assim como eu falei da agenda, existem uma série de outras atividades que podem estar te prejudicando. Então, preste atenção e evite essas atividades perigosas como terceira dica. Então, depois de tudo isso que eu falei, das 3 dicas que a gente teve a oportunidade de trazer, vocês concordaram? Vocês acharam alguma que eu não tenha falado? Por favor, comenta aqui embaixo e deixa a sua opinião, seja concordando, seja complementando essa informação que a gente trouxe. Por quê? Porque é muito importante a gente construir esse conhecimento junto e conseguir dar acesso a todas as pessoas que nos seguem a conhecimento de qualidade. Eu prometo a cada um de vocês que eu vou não só ler, como eu vou analisar, responder e agradecer a cada um dos comentários que vocês deixarem. E já aproveita, não só curta, mas também se inscreva nesse canal, para que vocês possam estar tendo acesso a novas fábulas, aos novos episódios que a gente vai disponibilizar em breve. Tá ok? Então, até aqui foi tudo muito rapidinho, como eu prometi, sempre abaixo de 10 minutos. Se você não assistiu ainda a algum dos episódios que a gente disponibilizou, por favor, volta lá, assiste, comenta, complementa e curte, caso você tenha gostado. Caso você já tenha comentado, complementado e compartilhado todos os episódios anteriores, aguarde os próximos. Logo, logo a gente vai estar liberando mais um desses episódios. Você não perde por esperar, a gente está preparando realmente material de qualidade com conhecimento denso para que todos nós possamos crescer juntos. Tá ok? Vocês são fundamentais para o crescimento desse canal. E é por isso que eu sempre peço para que vocês estejam junto com a gente, participando e complementando. Só tenho a agradecer, um forte abraço e até a próxima.